Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos esse culto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos elevar a nossa mente ao céu. Vamos entoar louvores ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele possa ter a misericórdia de falar com as nossas almas, que Ele possa visitar o nosso coração. A misericórdia é o que nós vamos exalar um bom perfume nessa noite, ao qual vai atrair a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus nas nossas vidas. Quem sente, pede o hino. Vamos cantar o hino 7. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Irmão Gui, Deus revelou a palavra. Aleluia, Jesus. Mostrar a palavra no casa, mano. Glória a A Deus. gente sabe que a gente não tem solicitude nenhuma, né? Pra estar pregando palavra, falando nada, negócio de ouvir, né? Glória a Deus. Chegou a hora que tem em casa, na comunhão, o Senhor traga uma palavra em frente. E o Senhor confirmou nessa oração. Glória a Deus. 3 de Êxodo. Verdade. Então, pronto, venha pra cá. Sirva a Deus com alegria. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tá doido isso aqui ali? Esse soldado tá desarmado, assim. Glória a Deus. Saudade. Lá em casa, irmão, Deus me trouxe essa palavra aqui em frente, né? Você dizia assim, irmão, Zé no meio dessa ardente. Aí Deus vai na oração. Glória a Deus. Glória ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Caminho 43, né, a página. 3 de Êxodo. 43. 3 de Êxodo. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Glória a Deus. Só se tá. Glória a Deus. Venhamos com a ajuda de Deus, né, irmão? E a alegria do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Herebe. E apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e dos Heteu, e dos Amorreu, e dos Fariseus, e dos Aveus e dos Jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem,
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: Ah, Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me disser: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhe o Senhor: O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Portanto eu disse: Favoreei subir da aflição do Egito, a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos alveios, dos jebuseus. É uma terra que mana leite e mel. E ouviram a tua voz e irás, tu e os teus e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dizeis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que o sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, pois vos deixarei ir, e eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, vasos de prata, vasos de ouro e veste, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei ao Egito. Essa foi a palavra. Amém. Meus irmãos, foi essa palavra aqui que eu estava em casa. E Deus, ele trouxe essa direção dessa palavra, né? Você não sabe qual é o curso, né? Você não sabe qual é a direção que essa palavra vai tomar. Mas vamos ver, né? Qual é o alimento que Deus vai trazer para nós. É bem verdade que nesse momento cada pessoa sai de casa para ir dentro de uma padaria comprar um pão, né? E todo mundo lá quer comer um pão quentinho, né? Quer se alimentar de um pão quentinho do céu. A mesma coisa é o nosso Deus. A palavra fala para nós não se preocupar com o que nós vamos falar, porque é Deus que coloca as palavras na nossa boca. Essa mensagem aqui, meus irmãos, fala de Moisés, aonde Moisés, quando estava sendo gerado na barriga da sua mãe, Faraó, o inimigo, tomou a mente dele e mandou ele matar todas as crianças naquele tempo. Porque o intuito do inimigo era atingir Moisés na barriga da sua mãe. Mas Deus ali deu uma luz a ela, que colocou aquela criança num cestinho, e aquela criança foi indo pelo rio dentro de um cesto e parou no fundo da casa de Faraó, um rio chamado Nilo. E a filha de Faraó pegou aquela criança e começou a cuidar dentro do Egito. Irmão, porque aquilo que é projeto de Deus, desde o ventre da mãe, Deus ele guarda. Ainda que o inferno ele tente matar. Porque ele também tentou fazer isso com Jesus Cristo quando estava na barriga de Maria. Né? E aí o anjo chegou até José e disse: José, foge para o deserto, permaneça lá, porque Herodes procura a criança para matar. José foi para o Egito e ficou lá.
Depois, quando chegou o tempo que Herodes tinha morrido, um anjo apareceu de novo e disse: José pode voltar para Belém, porque aquele que procurava a criança para matar já está morto. Ali, irmão, é mais uma testificação que aquele que nasce na barriga de uma mãe com um projeto, ou com uma obra, ou com um propósito aqui na terra, o diabo já caça desde o ventre. Essas duas mensagens já estão nos testificando que isso é uma verdadeira verdade. E ali ele começou a ser criado ali dentro do egípcio, ele sendo hebreu, foi criado como egípcio, e depois mandaram chamar uma parteira para cuidar daquela criança. Quem era a parteira? A sua própria mãe. O filho, Deus tomou um caminho para voltar para os braços da sua mãe, permitiu sair dos braços da mãe para um livramento, para não morrer, mas depois devolveu a mãe para cuidar e a mãe ainda ganhava um salário. Então Moisés teve que crescer no Egito, irmão, recebendo o ensinamento do Egito, recebendo estratégia de guerra, né? Aprendendo muitos ensinamentos de dentro do Egito até que ele se tornou príncipe. Ali Moisés ele tinha tudo, ali Moisés tinha conhecimento de todas as coisas do Egito, mas só que na vida de Moisés tinha um propósito. Até ali a vida de Moisés foi guiada, né? Conforme Deus permitiu. Mas chegou um tempo, irmão, que a missão de Moisés tinha que se cumprir, porque na vida de Jesus Cristo a missão dele começou aos 33 anos. Ele viveu 33 anos, mas só que quando chegou 33 anos, a missão dele começou, né? Na presença de Deus. Na vida de Moisés foi praticamente a mesma coisa. A palavra fala que Moisés era um homem manso, era um homem cheio de conhecimento. Ele com certeza ouvia falar ali do Deus dos Hebreus, mas ele não conhecia. E nem Moisés mesmo sabia que ele era um projeto de Deus, irmão. E ali Moisés viu, a palavra fala que Moisés viu ali, irmão, uma briga entre os egípcios, né? E um hebreu, e eles maltratavam os hebreus, e a palavra fala que Moisés pegou um dos egípcios e matou, tudo o caminho de Deus. E Moisés teve que largar tudo lá no Egito e fugir para o deserto. Tudo o caminho de Deus, irmão, porque às vezes quando Deus quer falar com um homem que ele tem chamada, com um homem que ele tem propósito, muitas das vezes Deus nos tira dos meios das multidão e nos leva para o deserto. Na onde Deus queria falar com Moisés não era na onde ele estava, era lá no meio do deserto. Só ele e Deus. Ou seja, ali Deus chamou Moisés tanto para uma chamada, e como Deus começou com Moisés ali um relacionamento e uma intimidade também com ele. Né, irmão? Então, de repente, quando Moisés estava no deserto, a palavra aqui, como falou, que Deus apareceu no meio de uma sarça ardente, o fogo começava a se acender naquela sarça, mas Moisés reparava que aquela sarça ali não pegava fogo, não se consumia na presença de Deus. E Moisés, irmão, ele começou a tentar para aquilo ali, e do meio daquela sarça saiu uma voz: Moisés. Moisés falou: quem é? Ele disse: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eis que eu te escolhi para te enviar lá no Egito para libertar o meu povo, porque eu escutei e ouvi a aflição daquele povo, e que Faraó tem feito com ele, maltratando o meu povo. Mas eu te escolhi para tirar o meu povo de lá e guiar uma terra que mana leite e mel. Naquele momento, irmão, Moisés falou com Deus: Senhor, como eu irei ao povo? Eu sou um homem pesado de língua. Tem uma parte, irmão, que Deus fala assim com Moisés: Moisés, eu sou teu Deus. Eu falarei na sua boca. Quem fez o nariz do homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o ouvido do homem, Moisés? Não foi eu? E Moisés disse: Senhor, com qual sinal eu vou no Egito para que aquele povo creia que o Senhor me enviou? Moisés, pega esse cajado aí que tu tem na mão, joga no chão. Ele pegou aquele cajado, jogou no chão, e o cajado virou uma serpente. Depois ele vai, Deus disse com ele assim: Moisés, pega de novo esse cajado do chão. Quando ele pegou o cajado, voltou de novo a virar um cajado. Aí Deus disse a ele: Moisés, esse é o primeiro sinais que tu vai ao povo para que o povo creia que eu estou contigo. E meus irmãos, e Moisés, de novo ali, Deus falou com ele: agora pega, Moisés, a tua mão, bota assim dentro dos teus peitos. Moisés obedeceu. Quando ele botou a mão dentro dos peitos, a palavra fala que a mão dele virou estalta de sal. E Deus disse a ele assim: Moisés, pega de novo a tua mão, coloca dentro dos peitos. E quando ele colocou, a mão ficou sã. E se esse povo não crer nesses dois sinais que eu estou te dando, eu também farei lá diante deles a água se transformar em sangue. E nesse terceiro sinal, eles vão crer que eu estou contigo.
Irmão, assim Moisés creu. E depois Deus falou com ele, tu não vai sozinho. Tu vai diante desse povo como eu, como o próprio Deus. Eu falarei na tua boca. E Arão, o teu irmão, ele também vai ir ante a ti. Irmão, aqui também entra um mistério. Porque o homem, quando ele tem uma chamada de Deus como um profeta, como um mensageiro, Deus ele tem uma intimidade individual em se manifestar a cada um. Isso se chama intimidade e relacionamento com Deus. Isso é coisa individual. Deus ele falou com Moisés. Mas só que se Moisés chegasse, falasse com Arão, a missão que Arão tinha que concretizar, Arão ele não ia crer. Ele poderia duvidar de Moisés. Mas quando Deus fala com Moisés no deserto, Deus chega ante Arão, lá no Egito, e diz, Arão, vai diante do deserto se encontrar com teu irmão Moisés, porque eu escolhi vocês dois para libertar o meu povo da escravidão. Irmão, a gente vê esse mistério. Deus falou com Moisés e ao mesmo tempo falou também com Arão. Deus se manifestou com intimidade com Arão e com intimidade com Moisés. Os dois foram escolhidos para aquela missão de libertar o povo. E aqui, irmão, nós entendemos que relacionamento com Deus e intimidade é algo individual. É por isso que nesses últimos tempos, irmão, nós temos que pedir a Deus direções em ouvir a voz dele. Porque hoje tem muitas pessoas, irmão, que estão perdidos no caminho acerca de ouvir a voz de Deus. Porque o homem de Deus tem intimidade de ouvir Deus, muitas das vezes ele tem que estar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e buscar essa intimidade com Deus, né? Para que nós não venhamos ficar perdidos com profecia na presença de Deus. A palavra fala que havia um profeta velho e um novo, e um rei chamado Jeroboão não habitava ali, né? E ele estava fazendo algo desagradável a Deus, e Deus mandou o novo repreender Jeroboão. Mas só que a missão não era do velho, era o novo. Então, quando o novo desobedeceu a voz de Deus, ele disse assim, não coma, não beba em lugar nenhum. Faz o que eu estou te mandando e volta por outro caminho. Não posa na casa de ninguém. Mas chegou ali um profeta velho e disse assim, eu sou profeta, filho de profeta, e Deus falou para mim para tu comer e beber dentro da minha casa. Ele chegou, irmão, desobedeceu a voz de Deus, comeu. Quando ele comeu, na cara desse profeta, Deus tomou a boca desse homem de Deus mesmo que mentiu. Disse assim, eis que eu permiti um espírito de mentira tomar a boca desse profeta para dizer que tu tinha que comer e que beber. Morrerás e não viverás. Ali nós vemos, Deus chamou aquele profeta novo com intimidade. E a missão que Deus deu àquele profeta novo era dele. Mas só que o velho se apresentou com espírito de mentira e tirou o profeta novo da direção. Aqui, irmão, nós vemos que nós temos que vigiar nesses últimos tempos. Cada um de nós que estamos aqui, ó, Deus ele quer se manifestar para cada um de uma maneira. Quando Deus queria falar com Pedro, a missão dele, Deus se manifestava a Pedro. Quando Deus queria falar com Paulo, a missão que Paulo tinha que fazer, Deus se manifestava a Pedro. Então nós temos que aprender isso na caminhada do Evangelho. O homem ele pode ser ancião, cooperador, o que for na obra. Mas às vezes a intimidade que Deus tem com a irmã Bela, com o irmão Ronaldo, com a serva de Deus, coisas que Deus mostra para vocês que Deus não mostra para ele. As missões são diferentes, né, irmão? As estradas são diferentes. Nós servimos o mesmo Deus, mas as missões é diferente. Então essa missão que Deus deu a Moisés, que Deus deu a Arão, foi uma missão árda. Ele não se achava em condição, porquanto aquele povo estava escravizado por Faraó durante muito tempo. Mas aquele povo já carregava uma promessa durante muitos anos, aonde Deus falou para Jacó no tempo de José, que aquele povo iria para o Egito, para que não morresse de fome, com a peste de fome que veio naquele tempo, né, durante 7 anos. Deus guardou o povo através de José. Mas o tempo se passou, entrou outro faraó e começou a escravizar o povo de Deus. Mas cá tinha uma promessa, irmão, que o povo de Israel tinha até esquecido e achava que Deus não iria mais cumprir. Mas só, irmão, Deus não se esquece daquilo que ele fala. A gente pode até se esquecer de uma promessa que Deus faz a gente por os anos e o tempo se passar. Mas na memória de Deus ele não se esquece. E quando aquele povo achava que Deus não iria mais tirar ele daquele sofrimento, Deus já estava trabalhando em oculto. Moisés já estava ali no meio deles, o libertador já estava crescendo ali, conhecendo todas as estratégias do Egito, irmão. E, ou seja, Deus colocou Moisés como um braço direito de Faraó. E Faraó nunca imaginava que um dia o príncipe do Egito
ia de encontro a ele, mandando libertar o povo de Deus da escravidão. Ali, irmão, a gente vê, na linhagem dessa palavra aqui, Deus que está tomando essa direção de explicar na presença de Deus, a palavra conversada, né? Mas a palavra de Deus ela é afiada como uma espada de 2 gumes, o qual atravessa a divisa da alma e do espírito, né, irmão? E até as medulas também dos nossos ossos. As palavras vai lá, arranca câncer, arranca doença oculta, entra na veia, desentope veia que tiver oculta, passa no cérebro, repreende qualquer enfermidade na carne, repreende loucura. Né, irmão? A palavra de Deus tem um poder, irmão, de abalar a muralha do inferno. A palavra de Deus, irmão, ela tem um poder de colocar Satanás de joelho diante do nosso Deus. A palavra de Deus, irmão, pregada na boca de um fraco cego, irmão Bela, ela tem um poder de repreender a paralisia espiritual, irmão. Ela tem poder de falar com o paralítico assim, levanta, pega a tua cama e anda na presença de Deus. Porque foi isso que Deus falou com aquele paralítico lá, irmão, na beira do tanque chamado Siloé. Quando ele tentava ir ao tanque, pegar naquelas águas para ser liberto, Deus não permitia, irmão. Porque tem obra que não é os anjos que agitam as águas, que é ele que tem que fazer. Tem obra que é para o próprio Jesus fazer. Então, quando ele se apresentou diante daquele paralítico, Jesus disse assim, queres ficar são? Ele disse, eu quero. Então, ele recebeu o milagre. A gente precisa querer ser sarado. A gente precisa querer ser liberto. A gente precisa querer ser curado de alguma enfermidade, seja na carne ou seja também na alma. E nesses últimos tempos, a paralisia espiritual está tomando o povo, está tomando a igreja. Muitos crentes não têm mais força de ir na igreja, não tem mais força de orar, não tem mais força de ler a Bíblia. Por quê, irmão? Satanás está trabalhando para roubar a intimidade do crente. Eu não sei por que, irmão, bendito o nome santo do Senhor Ronaldo, está tomando essa direção dessa palavra aqui dentro dessa casa, desse jeito aqui, irmão. Bendito, naquele dia Deus levou Moisés no deserto, porque Deus chamou Moisés para uma chamada que tinha na vida dele, e para a partir daquele momento ali, Moisés ter um relacionamento com Deus e uma intimidade com Deus. E nesses últimos tempos, Satanás está arrancando a intimidade de Deus com a igreja, irmão. Está arrancando o relacionamento de Deus com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Bendito o nome do Senhor. E a gente, irmão, estamos acomodados acerca de cumprir a nossa chamada, de cumprir o nosso propósito na presença de Deus, irmão. E Moisés, irmão, quando Deus chamou ele, ele se dispôs. Ele entrou dentro do Egito, fez o que Deus mandou a ele, todo mundo creu na presença de Deus. Faraó endureceu o coração, o próprio Deus. E Deus mandou praga de rã, Deus mandou praga de piolho, Deus mandou praga de sapo. E a última praga que Deus mandou foi o espírito da morte, matando todos os primogênitos ali, para que aquele povo viesse sair do Egito para herdar a promessa. Onde eles achavam que a promessa já estava esquecida diante de Deus. Irmão, e diante da presença de Deus, bendito seja o Senhor, já passou muitos anos que Deus tinha feito aquela promessa a Jacó. Era 40 anos aquele povo escravizado. Mas quando Deus pegou Moisés, irmão, depois de todos os sinais, que aquele povo sai da escravidão, Faraó não aceitou perder aquele povo. Ele já estava acostumado a escravizar aquele povo lá no Egito, maltratar aquilo que tinha uma promessa de herdar uma terra, um povo que Deus queria andando no deserto, engrandecendo e louvando o nome dele, e que seria multiplicado na face da terra, como um grão de areia que está na beira do mar da praia, é o que está escrito, que o povo de Israel se multiplicaria, irmão, na face da terra, e hoje está aí, um povo multiplicado na presença de Deus. Meus irmãos, diante da presença de Deus, Moisés saiu com o povo, o faraó não aceitou a perca daquele povo, e quando chegou no meio do deserto, Faraó arrumou seus cavalos, arrumou seus cavaleiros, o seu exército, e veio determinado a pegar o povo novamente para levar para o Egito para escravizar. Mas, irmão, mas o que Deus está determinado a fazer, Deus não faz pela metade. A missão de Deus era libertar o povo do Egito e da escravidão. E Deus estava determinado a fazer aquela obra. Faraó endureceu o coração, não aceitou perder o povo de lá do Egito. Então, quando ele veio, irmão, com seus exércitos, quando o povo caminhava, alegre, cantando, com os sinais que Deus tinha dado lá dentro, aparece um mar na sua frente. E
quando ele olha para trás, Faraó é seu exército. E o povo, depois de muito sinal, falou assim: e agora, Moisés? Esse mar na frente, Faraó vindo atrás. Nós vamos voltar de novo a ser escravizado? Aí quando, meus irmãos, Moisés chega e fala: Senhor, e agora? Aí Deus disse assim: Moisés, diga ao meu povo que marche. Agora marchar para onde, irmão? O mar na frente, o exército de Faraó, seus cavalos atrás. O povo começou a incredulidade a entrar. E agora, Moisés, saímos do Egito para morrer aqui. A palavra fala que Deus começou a mandar bola de fogo sobre os cavalos de Faraó. E começou a virar os seus cavalos, começou a virar os seus cavaleiros. E depois eu disse a Moisés: Moisés, o que é que tu tem na mão? Tem um cajado, pois toca esse cajado nas águas, que eu vou te mostrar agora o tamanho do meu poder. E Moisés, irmão, obedeceu. Quando ele meteu o cajado dentro das águas, o mar começou a se abrir em seco. E Deus disse: agora diga o meu povo para marchar. Ou seja, antes Deus mandou o povo marchar, o povo não quis, porque viu o mar. Irmão, muitas das vezes Deus vai mandar nós seguir direção com o muro na nossa frente, ou um mar na nossa frente. Mas o Deus que está mandando nós marchar é o que abre o mar e é aquele que derruba o muro. Isso é nós crer no poder de Deus, irmão. Deus poderia primeiro abrir o mar e mandar o povo marchar, mas Deus primeiro mandou ele marchar com o mar ainda na frente. Olha que mistério. Não é mistério isso aqui? Deus poderia chegar primeiro: vou fazer a obra primeiro e vou mandar eles marchar. Deus disse assim: vou mandar eles seguir com o mar fechado. Deus é isso, irmão. Quando Deus fala assim: vai para a direita, não importa o que tem na nossa frente, quem está mandando é Deus. É Ele que tira os obstáculos da nossa frente. E ali, meus irmãos, Moisés passou em seco com aquele povo. Quando Moisés atravessou para o outro lado, Deus disse: agora aí, toca nas águas agora aí. Quando ele tocou nas águas, Deus afogou todo o exército de Faraó. Matou todo o exército, cavalo, cavaleiro, e colocou o povo no deserto para caminhar, irmão. Fazendo a vontade de Deus. Dali para frente, a missão de Moisés de libertar o povo se cumpriu, mas muita coisa ainda vinha pela frente, irmão. Muita coisa. Até chegar às muralhas de Jericó para cair com Josué. Muitos desistiram no caminho, muitos pararam, muitos adoraram estalta de ouro, muitos pararam, irmão, na caminhada, muitos não valorizaram o que Deus fez, tirando ele do Egito. Irmão, e cada um de nós que está aqui, hoje não é mais Moisés, hoje foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz, nos tirando do Egito, que é esse mundo, nos arrancando da mão de Faraó, que é Satanás, e mandando nós caminhar uma terra que manda leite e mel. E os obstáculos que apareceram na vida daquele povo, meus irmãos, aparecem também na nossa vida, no intuito de fazer nós parar na caminhada, no intuito de fazer nós blasfemar diante de Deus. Senhor, Tu me tirou do mundo, Tu me tirou do pecado, Tu me tirou da escravidão de Satanás. Um fumava, outro bebia, outro cheirava pó, outro fumava maconha, outro andava com a pistola, outro andava na feitiçaria. Eu sei que pode ter muitos aqui que não fez isso, irmão. Mas tem muitos que Deus tirou de lá de dentro do inferno, da escravidão de Satanás, sendo escravizado em um vício, sendo escravizado na prostituição. E Satanás hoje luta contra a igreja, para tirar o povo da igreja, que Deus libertou do Egito e levar novamente lá para o mundo. Mas na noite, irmão, deste dia, aqui por esta palavra, se os irmãos crêem, Deus está quebrando corrente, Deus está quebrando cadeado, Deus está repreendendo a morte, Deus está amarrando a morte nos seus punhos, Deus está calçando alguém com sapato da preparação do evangelho da paz, irmão. Deus está colocando um capacete na mente de alguém. Deus está pegando na tua mão e te ensinando a caminhar no deserto. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus está pregando por essa palavra: da minha mão diabo nenhum te arranca. Eu te chamei para tu entrar no céu. Eu te chamei para tu ver a minha glória. Do Egito que eu te tirei, Faraó não te leva mais. Da onde eu te arranquei, demônio nenhum te tira mais da minha mão. Glória ao nome santo do Senhor. Porque a planta que eu plantei, o diabo não arranca. Aleluia, nome do Deus vivo. Dá glória a Deus na noite desse dia. Que o mal não te venceu e o mal não te vencerá. Pelo poder da minha palavra. Tu és o Moisés nas minhas mãos. Nas tuas mãos tem um cajado. Tu tem uma chamada na cabeça para pregar a minha palavra.
Glória a Deus. Não tem encanto, irmão, não tem encantamento, não tem macumba, macumbeira, agoreiro, mesa branca, mesa preta, coisa na encruzilhada, nada te parará, nada te atingirá, o meu nome está sobre a tua cabeça. E hoje, irmão, Deus pergunta por essa palavra: ô Moisés, o que é que tu tem na mão? Eu tenho um cajado, o Senhor toca nas águas, o mar vai ter que se abrir, a corrente vai ter que se partir, o cadeado vai ter que ser espedaçado pelo poder da minha palavra. Santo é o nome do Senhor. O que é que tu tem na mão, irmão Ronaldo? Eu tenho a espada do Espírito, a palavra que penetra a divisa da alma e do Espírito. A minha palavra na tua vida é como o meu escudo que te defende, é a espada que corta o capeta, que corta o demônio, pelo poder da minha palavra. Aleluia, irmão, dá para receber essa palavra, irmão. Dá para segurar essa espada na palma do teu coração. Bendito seja o Senhor, irmão. Deus vai passar dentro da casa espiritual. Deus vai colocar a pedra preciosa. A glória de Deus vai tomar a casa de alguém. Não essa casa terrena, mas a casa do Espírito. Onde o diabo quer sujar, quer sufocar a casa da igreja. O coração de muitos estão sufocados pelas coisas dessa vida, mas pelo poder dessa palavra, Deus passa na igreja do bairro da Paz e entra dentro das casas com a libertação pelo poder desta palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Deus nas alturas. Irmão, perdoa nós pregando essa palavra, irmão. Porque quando nós entramos na comunhão da palavra, Deus traz a inspiração do seu Espírito e manda nós anunciar. Tem gente que prega na mansidão, tem gente que prega conversando, mas cada um Deus dá um dom na presença de Deus, irmão. E a palavra na noite deste dia é essa: o mar vai se abrir para você passar. Faraó não vai mais te escravizar dentro do Egito. Do Egito que eu te arranquei da escravidão, você não voltará mais. A minha palavra já te libertou de lá. Você tem caminhado e Faraó tem te perseguido. Mas hoje, aonde dessa palavra, eu estou afogando o exército de Faraó na tua vida. Glória a Deus. Irmão, no exército do deserto não faltou pão, no deserto não faltou água, no deserto não faltou, irmão, a coluna de fogo para proteger o povo do frio, não faltou, irmão, a sombra, aleluia, para proteger o povo do sol. Deus manda pregar por esta palavra. A minha sombra está na tua vida, te guardando e te protegendo de todo mal. 1000 caíram do teu lado, 10.000 à tua direita. O diabo tem lutado para embargar a minha água, de transbordar na torneira. Deus está dando isso aqui, mas a torneira da minha palavra, a água vai continuar jorrando. Não faltará água dentro do teu tanque na presença de Deus. Aleluia. Amém, Deus. Irmão, essa palavra aqui, irmão, que Deus trouxe para nós na presença de Deus. Glória a Deus. Leve essa palavra para dentro das vossas casas, não só Glória a essa, Deus. mas dentro do coração. Aleluia. Bendito é o seu Deus, pegou Moisés, a chamada era libertar o povo do Egito, o povo que estava escravizado. Hoje neste mundo, nessa nação, o povo está escravizado no pecado, escravizado, irmão, matando, roubando e destruindo, sendo vaso do adversário, traficando nos becos, nas vielas, sendo usado pelo inimigo da nossa alma. Bendito o nome do Senhor em vários tipos de cativeiro, prendendo a bendita Senhor, menino, jovem nas drogas, as moças na prostituição, matando, roubando e destruindo, o espírito de homicídio entrando no povo, entrando no ser humano.
arrancando as vidas um dos outros. Mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz, venceu a morte, venceu o pecado e disse: vindes a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bendito o nome de Deus. Ele pagou o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, para libertar as almas do poder do pecado e da escravidão do inferno. Mas na noite deste dia, por essa palavra, Jesus Cristo Nazareno está dizendo: eu morri pela humanidade, eu morri pelo pecador, para dar vida ao pecador, irmão. Ele ama essas almas que estão aí no mundo e hoje levantou cada um de nós como Moisés, bendito, para completar sua missão, para pregar sua palavra, para falar do seu amor, para dizer para o pecador que Jesus ama, que Jesus liberta, que Ele cura, que Ele salva, que Ele morreu para dar vida eterna ao ser humano, que não existe nada perdido, ainda que o homem esteja na escravidão do pecado, matando, roubando e destruindo. Jesus ama o pecador, porque Ele venceu a morte, o pecado, e já justificou o ser humano, irmão, do poder do pecado, o poder da graça, já livrou o homem do poder da escravidão do pecado. E hoje o poder da graça, que é Jesus Cristo, nos libertou do poder do pecado. Quando nós erramos hoje, nós temos o joelho, bota o joelho no chão, mas pede perdão, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu falhei. Ele deu esse direito a nós, Ele deu o direito de nós ter uma audiência com Ele todo dia na oração. Satanás não tem poder mais de nos acusar da nossa falha, dos nossos erros, porque todo dia nós confessamos a nossa falta a Deus. É por isso que está escrito em Romanos 8:31 que nos afastará de Deus a fome, a angústia, a perseguição, a calúnia, a predada, a nudez. Ele vem dizendo: nada te separará do meu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmão. Então, irmã Bela, o Senhor Jesus te ama. Serva de Deus, Senhor Jesus também te ama. Serva de Deus, Jesus também te ama. Ronaldo, Jesus te ama. Irmã Eli, Jesus te ama. Serva de Deus, Jesus te ama. Mãe do irmão Ronaldo, Jesus te ama. Pai do irmão Ronaldo, Jesus te ama. Ele já morreu na cruz por nós, irmão. Ele já pagou o preço, já foi tudo consumado. Nós não devemos mais nada para o inferno da nossa alma. Já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Não mais bode, irmão, não mais vaca, não mais boi, mas o sangue de Cristo Jesus nos libertou da escravidão que nós andávamos na presença de Deus. E hoje o irmão, Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer tua prata, Deus não quer tua casa, Deus não quer tua mansão, Deus só quer o teu glória, porque você se alimenta de água, de bebida, de carne, de alimento terreno. Mas os anjos na terra, os anjos no céu, irmão, Ele dá glória, porque Deus se alimenta do glória, Deus se alimenta do aleluia. E Satanás, nesses últimos tempos, quer matar os pregadores, que arrancam glória da igreja, que arrancam aleluia da igreja, irmão. A tua boca foi feita para dar glória, foi feita para dar aleluia, porque a tua glória incomoda o inferno na presença de Deus. Então o diabo hoje, irmão, ele quer a glória da irmã. É a glória do irmão na presença de Deus. Bendito seja, porque, irmão, quando Satanás foi expulso da terra, ele foi expulso com seus anjos, conseguiu corromper até essas partes dos anjos. E Deus disse: farei o homem à minha imagem e semelhança. Dentro do homem Deus colocou a sua vida chamada alma vivente, mas o homem só tinha a sua alma, aleluia, a sua carne. Sem o espírito, a carne do homem prevalecia e sufocava a alma, e a alma perdia a força de um dia ser salva, e a alma, irmão, era condenada, porque não tinha nada. Adão pecou, bendito o Senhor, e o pecado foi destruindo na terra, aleluia. O primeiro Adão não venceu nada, se corrompeu na terra, mas aquilo que Deus fez, a sua imagem e semelhança, ele não ia mais perder a guerra, porque Satanás já tinha descido e conseguiu, irmão, corromper até essa parte das estrelas, que é os anjos, através de Jesus Cristo que desceu. Ele venceu o pecado e derramou o seu espírito dentro do coração do homem, porque a carne estava só, aleluia, a alma estava a mercê, a carne prendia o homem no pecado e a alma ficava presa também no
pecado, mas o Espírito, quando desce, entra dentro do coração do homem para defender a sua alma e colocar a sua carne no seu lugar. Hoje, através do Espírito, nós temos poder de vencer a carne para libertar a alma da escravidão do pecado, irmão. É por isso que fala que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne na presença de Deus. Então a fúria do diabo, irmão, se aumentou e ele disse: a única forma de ferir o coração de Deus é ferindo a imagem e semelhança dele. Pegarei o homem agora e farei de cavalo na terra. Quanto mais número de almas levar para o inferno, é a única maneira de eu ferir o coração de Deus. E Deus disse assim: Satanás, como tu com teus adébitos entra dentro da minha criação e faz da minha criação como teu cavalo, colocarei do homem dentro dele o meu espírito, e assim como tu conseguiu corromper a terça parte da esteira, eu levantarei um povo no meio de um povo que eu colocarei o meu espírito, ele pisará na tua cabeça, Satanás. Irmão, e hoje o Espírito de Deus, aleluia, Deus tem chamado o traficante, Deus tem chamado o macumbeiro, Deus tem chamado a prostituta, Deus tem chamado o homem duro, Deus tem chamado o homem valente, Deus tem chamado o beberrão, Deus tem chamado o drogado, o que é a imagem de semelhança de Deus, que Satanás está fazendo o seu cavalo, colocou Deus nele o seu espírito, e hoje ele é vaso de Deus na terra, para desfazer e destruir as obras do diabo. Então, irmã, tu é vaso de Deus para desfazer as obras do diabo. Prega para a parede, prega no teu quarto, prega na rua, prega para o inferno ouvir, canta louvor dentro de casa, dá glória na sala, dá glória no sofá, dá glória na cozinha, dá glória lavando um prato, dá glória a Deus, que o diabo não gosta do teu glória. Não deixe o inferno te oprimir com a depressão, com a loucura, botando coisa na tua mente. Glória que tu dá não é para chamar a atenção da igreja. Dá glória para o demônio correr de perto de você. Ele não aguenta, irmão, com glória. Mesmo que seja um glória na carne, vai começando pela carne e termina pelo Espírito, pela visitação de Deus. Canta o hino começando pela carne e termina pelo Espírito, pela visitação de Deus. Irmão, foi essa palavra aqui que Deus trouxe na noite deste dia para pegar dentro dessa casa de oração. Deus está dizendo nesta noite: o mar vai se abrir para você passar. Satanás não irá te vencer. No Egito você não volta mais, porque no Egito Deus já te libertou da escravidão que você andava. Tu já teve ordem para andar até a terra. Marcha para frente, que a terra de Canaã te espera. No deserto você não vai morrer, porque no deserto Deus já te deu vitória. É tempo de vitória se Deus é por nós. Quem será contra nós? Nada vai te parar na terra. O demônio quer parar o meu dom na tua vida. Prisão não te prenderá. Escravidão não te escravizará. Bendita a sorte não te matará. Calúnia não te parará. Prisão não vai te prender. Corrente não vai mais te amarrar. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o Senhor. Tu nasceu para cantar, passarinho. Tu não nasceu para ficar preso na gaiola. Aleluia, em nome do Senhor. O diabo já percebeu que tu é projeto de Deus. Como Moisés era projeto de Deus, o diabo tentou matar desde o ventre. Como Jesus era projeto de Deus, o inferno tentou matar desde o ventre. Aleluia, mas a planta que eu plantei, Satanás não arrancará. Ainda que ele corte um galho da tua árvore, ainda que tu foi podado pelo poder da palavra, mas ele não conseguiu cortar a tua raiz. Aleluia, porque eu dei ordem para a tua raiz crescer, se aprofundar na terra. O irmão me ajuda a pregar esta palavra. Eu dei ordem para a tua raiz crescer na terra. Aleluia. E a raiz cresceu, irmão, e
se aprofundou. Ainda que o diabo tentou pegar na árvore e arrancar pela raiz, mas ele viu que estava firmado em alguma coisa. Aleluia, cresceu na terra, irmão. Mas lá embaixo tinha uma pedra, santo, é o nome do Senhor. E a raiz entrou por dentro das pedras, por dentro de uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, Nazareno. E inferno abalou. E a tua raiz nem saiu do lugar. Aleluia, ele conseguiu podar a árvore de um lado, podar de um outro. Alguém olhou para ti e disse: não tem mais folha, não tem mais fruto. Santo é o nome do Senhor. Mas eu não acredito nessa palavra. A tua árvore começou a crescer, a folha começou a aparecer. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmão. E quem olhava dizia: não tem fruto, a soja está começando a se secar. E Deus dizia: eu vou surpreender vocês, porque ainda que eu permiti o diabo cortar os galhos da árvore, aleluia, você não sabe onde está escondida a raiz dessa árvore. Aleluia, cortaram os galhos, mas não mataram a raiz. E manda despegar pelo poder dessa palavra. A árvore cresce, começa a ter fruto, começa a nascer folha, passarinho começa a encontrar sombra para se esconder debaixo dessa árvore. A árvore começa a nascer fruto, se alguém começar a chupar do fruto dessa árvore. A igreja acredita nisso aqui, meu Deus. Aleluia, o nome do Senhor, irmão. Eu vi alguém passando por juízo, por julgamento. Aleluia, como Jó foi podado, alguém foi podado também. Mas alguém julgou como julgou Jó. Mas pelo poder dessa palavra, Deus está mandando pregar. Eu estou escondendo você debaixo da minha asa. Está chegando a minha hora de eu te apresentar diante dos teus adversários. Se não acredita nisso aqui, irmão, aleluia, Jó foi podado, irmão Ronaldo. Deus permitiu Satanás podar Jó. Aleluia, o nome santo, isso está escrito, irmão. Está escrito lá no livro de Jó 8 que Jó foi podado. Aleluia, ninguém entendeu o que Jó passava. Aleluia, mas a raiz de Jó estava em quem? A raiz de Jó estava em Cristo. A raiz de Jó estava no Rei da Glória. Mas chegou um tempo que Deus disse: sai, Satanás, da vida do meu servo Jó, que agora é tempo de restituição. A árvore vai ter que crescer pelo poder da minha palavra. Irmão, e a chuva começou a cair. Aleluia, quando eu quero a raiz cresce rápido. Quando eu quero a folha aparece rápido. Tem árvore que tem um tempo de crescer, tem um tempo de dar fruto. Mas se os irmãos crêem pelo poder dessa palavra, tem árvore aqui que vai crescer rápida. Vai crescer da noite para o dia. Alguma coisa vai começar a aparecer. Há uma estrutura na tua vida. Deus deu isso aqui, irmão. O espaço vai começar a procurar sombra debaixo dessa árvore. Alguém vai dizer assim: tem uma árvore ali que ela estava, irmão. Aleluia, o vento passou nela, arrancou as folhas. Aleluia, o jardineiro podou ela. E muitos disseram que daquela árvore não nascia mais fruto, mas tinha raiz, a raiz não tinha morrido. Santo é Deus de Israel. E o Rei da Glória deu ordem. A raiz começou a crescer, as folhas estão tudo verde, os frutos estão chamando a atenção. Vai jogar pedra em você, mas aquele que jogar pedra vai buscar se deliciar desse fruto debaixo dessa árvore. Você não acredita nisso aqui? Eu vi várias pedras na vida de alguém. Aleluia, eu vi alguém jogando um pedra aqui na vida de alguém que está dentro dessa casa. Aleluia, o nome santo do Senhor. Mas Deus manda pregar pelo poder dessa palavra. A árvore vai crescer. Aleluia, a árvore vai crescer pelo poder da minha palavra. Eita glória, Santo Deus. Irmão, Deus deu essa palavra aqui. Nem eu sei, irmão, porque Deus deu isso aqui. Aleluia. Você planta uma planta, às vezes a raiz não se aprofunda. Aleluia. Mas às vezes Deus pega assim e fala assim: ô raiz, essa árvore aqui é diferente.
ela vai ter que crescer da raiz para baixo. E Aleluia. ninguém sabe qual é o tamanho da profundidade que a raiz cresce. Aí, às vezes, irmão, a gente vê alguém passando um vento, aí a gente olha a aparência e alguém fala, ali não tem mais folha, eu não estou encontrando fruto naquela árvore. Irmão, às vezes é porque Deus tem um mistério com aquela vida. Às vezes Deus deu ordem para a raiz crescer de baixo para baixo, colocando na árvore uma grande estrutura, para quando essa árvore crescer, que começar a aparecer os seus frutos. Aleluia, o nome do Senhor. Alguém procurar sombra, os pássaros procurar sombra debaixo dessa árvore. Aleluia, o nome santo. O Senhor, não vão julgar ninguém, irmão, na presença de Deus. Deus, Ele sabe como trata cada crente. Deus sabe como lapida cada um. Deus sabe como prepara cada um com o seu propósito. Irmão, quando José recebeu uma promessa da parte de Deus, aleluia, que os irmãos se inclinariam perante ele. Deus mostrou, irmão, 11 estrelas, a lua e o sol se inclinando perante ele. Aleluia, o nome santo do Senhor. Ali, irmão, era a lua e o sol era a mãe e o pai. As 11 estrelas eram os irmãos. Deus mostrava a José que todos eles iam se prostrar perante José. Depois Deus mostrou a José onde fecho de trigo, ao qual sortava da mão dos irmãos. O dele ficava flutuando de pé e os outros feixes de trigo se prostravam perante ele. Quando José contou esse sonho, a fúria tomou o coração dos irmãos. A partir daquele momento, a linhagem na vida de José não foi a mesma. Tudo começou, aleluia, tomar um rumo diferente. Jacó nunca esperava ficar longe do filho que ele amava na presença de Deus. Mas José se distanciou. Jogaram José, irmão, dentro do calabouço. Os próprios irmãos tentou vender, tentou matar, tentou acabar com o sonho de José. E não acredita nisso aqui. Aleluia, no nome santo do Senhor. José foi para dentro do Egito, sofreu 17 anos, bebeu um cálice amargo de amargura. Mas, irmão, a raiz de José estava crescendo para baixo. Era o tempo de José ser maltratado. Era o tempo de José ser pisado. Às vezes permite as pessoas nos pisar, irmão. Permite as pessoas baterem na nossa face. Permite as pessoas nos maltratar. Mas às vezes nós estamos na mão de Deus, sendo pisado, preparado para um propósito na presença de Deus. 17 anos José passando um cálice amargo. Aleluia, mas José sabia que Deus estava na caminhada dele, irmão. José sabia que Deus não tinha esquecido dele. E muitos perguntavam, José, que fé é essa que tu tem no teu Deus? Chega uma hora que fala, disse assim, José, a tua fé me espanta. E José disse, como não viverei se não ser pela fé? O Deus que me colocou dentro dessa prisão é o Deus que me tirará dessa prisão. Porque eu tenho promessa guardada no meu coração. E ele não se esqueceu de mim, 17 anos. Mas a fé estava na sua alma que um dia Deus ia aparecer. A igreja tem essa fé no coração. Que Deus não se esqueceu de você no sofrimento. Deus não esqueceu de ti dentro da calúnia. Deus não se esqueceu quando seus irmãos te venderam na presença de Deus. Irmão, José dava o dom de interpretar sonho. Aleluia. E Faraó sonhou. Deus entrou no sonho do rei. Aleluia. Quando Deus entrou no sonho do rei, irmão, ninguém conseguiu interpretar. Quem interpretou? José. Irmão, quando chega o tempo de Deus exaltar, não tem grande, não tem ancião. Se o grande que se acha grande querer impedir a obra na vida de quem tem um propósito, aleluia, de governar, de reinar, eu pego o grande e boto debaixo da sepultura. E pego o Davi no campo e o José humilhado e coloca em cima. Irmão, Deus gira a roda. Deus faz a roda fazer assim às vezes. Deus pega o que está embaixo, coloca ele embaixo e pega o que está em cima e coloca o que está em cima. Deus fez isso com Saul quando queria matar Davi. Deus botou Davi na sepultura e botou Davi no governo, na presença de Deus. Mas com José, irmão, ali foi diferente. Dentro do Egito, todos sofreram. José foi governador do Egito através de interpretar um sonho de Faraó na presença de Deus. Deus manda pregar por essa palavra. Você crê na minha promessa na tua vida? Você crê que eu não se esqueço daquilo que eu falo? Que ainda que um homem seja infiel, eu sou fiel naquilo que eu prometo. A minha palavra fica acima da minha cabeça. Eu não se esqueço daquilo que eu falo. Eu tenho o poder de entrar dentro do inferno, pegar a chave da tua vitória que Satanás segura. Eu tenho o poder
poder de entrar dentro do mundo espiritual, batalhar com os adeptos que mandam nesta terra, até o tempo que eu permiti, pelo poder da minha palavra. Mata, rouba e destrói. Você acredita que no inferno teu nome é comentado? O inferno já tentou te parar de todas as formas, mas as minhas mãos estão te sustentando. Eu tenho o poder de dar ordem a Satanás, irmão, para soltar a tua vitória. Você acredita na dimensão dessa palavra? Que eu mando em tudo, eu governo tudo. Até os demônios me obedecem, até os adébitos, eles me obedecem. Eu tenho a chave do mundo em minhas mãos. Eu congelo essa terra com o hálito da minha boca. Eu paro essa terra, esse vento, com os punhos das minhas mãos. Eu seguro o planeta Terra na palma da minha mão. As estrelas, irmão, está presa no meu firmamento. Eu fiz o céu e fiz a terra. O que é que eu não posso fazer na tua história? Eu mando em tudo, irmão. Eu controlo tudo. Deus, ele manda em tudo. Deus controla todas as coisas. Eu mando na doença. Eu mando na enfermidade. Eu mando no cérebro. Eu mando nas veias sanguíneas. Eu que formei o homem do pó da terra. Eu conheço cada veia que circula no seu corpo. Eu conheço cada veia que liga ao coração. Eu sei eu que faço o seu coração bater todos os dias que tu acorda. Sou eu que faço o teu cérebro funcionar. Aleluia, o sangue girar pelo teu corpo. Sou eu que faço, irmão, todas as coisas. Eu que te dou condição de dormir, de acordar. Eu que sustento o teu sono. Eu que guardo o teu sono. Eu mando em todas as coisas. E o homem ainda duvida do poder de Deus, irmão. Eu que dou determinado tempo de vida na presença de Deus. E manda Deus pregar por esta palavra. Aleluia. Moisés era manso na presença de Deus. E Deus, na vida do pai de Ronaldo, pelo poder dessa palavra, ele vai chamar, como chamou Moisés, como um homem manso, que Deus colocou palavras acertadas na boca, com poder de profecia e com poder de manifestar sinais na terra. Deus manda pregar por esta palavra. Eu retenho a morte nos meus punhos e não deixo ela passar na tua vida enquanto as promessas não cumprir. Eu não deixo a morte passar na tua história enquanto eu não te usar como um vaso em minhas mãos. Eu não deixo, pelo poder dessa palavra, a enfermidade te jogar em cima de uma cama. Eu controlo o teu diabetes. Eu controlo a tua pressão. Eu controlo as tuas enfermidades. Eu controlo a tua dor nos discos. Eu controlo a dor na tua coluna. Eu te livro do infarte, mas eu cumpro a minha palavra na tua vida. Eu não deixo o infarte visitar a tua cama. Eu não deixo a falta de ar te tomar. Eu te dou força no trabalho. Eu renovo as tuas forças. Eu te dou ânimo para o cansaço não te vencer. Porque eu ainda vou te usar pelo poder da minha palavra. Santo Deus. Moisés, irmão, morreu de velhice na presença de Deus. A enfermidade não tomou conta. Irmão, isso é mistério. Deus manda pregar. Eu encho a tua casa da minha glória. Eu encho a tua casa do meu espírito. Eu coloco um fogo dentro de você, aonde quando as enfermidades se aproximar, o fogo do meu espírito queimou a enfermidade. Naquele dia Paulo estava ali no navio, o navio foi naufrágio, aleluia, ninguém morreu, e todo dizia: que homem é esse? A virtude que estranhava pela veia de Paulo era uma virtude poderosa, era algo que a terra não podia se conter, era algo que as enfermidades não tinham poder de matar. Bendito seja o Senhor. E ele fez uma fogueira, irmão, e tinha uma víbora na fogueira. Quando Paulo fazia aquele fogo, a víbora mordeu venenosa o dedo de Paulo, e alguém dizia: não morreu no naufrágio, vai morrer com a picada da serpente. Mas a glória que estava dentro de Paulo era mais poderosa do que o poder do veneno da serpente. O veneno da serpente não fez efeito no corpo de Paulo, porque a glória de Deus estava em Paulo. Os irmãos acreditam
sinta nessa pregação, irmão. A virtude de Deus queimou o poder da serpente. Deus manda pregar pelo poder da palavra. O poder da serpente não vai te matar. O veneno da serpente não vai te matar. Não vai se espalhar pelo teu corpo. Aleluia. Existem vários tipos de serpente. Serpente venenosa, serpente mina venenosa, serpente queimada com a mordida. Mas seja qual for o tipo da serpente, o poder da minha palavra queima, mata a serpente no teu caminho. Glória a Deus. E Paulo pegou e fez assim, ó, jogou a serpente na fogueira. E a serpente caiu na fogueira. Foi queimada a fogo. E Paulo ficou lá. A serpente, Deus fez com que o veneno desse força, desse graça. Deus fez o veneno virar remédio. Aleluia, vai dizer assim para você: eu vou fazer o veneno da serpente virar remédio dentro de você. Muitos achavam na presença de Deus, glória, é o nome santo do Senhor, que Paulo ia cair duro com o veneno da serpente, mas o veneno da serpente não teve efeito. Paulo continuou pregando, Paulo continuou evangelizando, pregando a palavra com ousadia. O inferno caiu na vida dele e o nome de Deus foi glorificado. E Deus está dizendo isso aqui, irmão. Estou te brindando tanto dos venenos da serpente material, como do veneno da serpente espiritual. Nenhum veneno maligno, perverso fará efeito na tua vida. Existe, irmão, o dom da palavra que vai ser dispensado sobre a tua cabeça. E quando tu abrir a tua boca na mansidão, irmão, a palavra vai penetrar na divisa da alma e do espírito. Ainda que seja no teu trabalho, eu vou te usar para evangelizar. Ainda que seja no meio dos teus amigos, eu vou abrir a tua boca com palavra de ânimo, de conforto e de vida eterna. Eu tenho uma chamada ainda na tua vida. Na tua velhice eu vou te usar como um vaso. Na tua velhice eu vou te usar nas minhas mãos. Na tua velhice, na tua mansidão, vão ver Jesus Cristo na tua face. Essa é a palavra, irmão. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus nessa noite com muita alegria. Amém. Essa cada um de vós que continue orando por nós, que faz a parte de atender uma palavra, um curso de evangelismo. E quando a gente atende uma palavra dessa, e deixa Deus usar de cada um de nós, a gente passa uma semana que o adversário ele fica tentando nos oprimir, tentando embargar a carreira. Às vezes a gente não fala para todo mundo o que a gente passa, mas só a gente que tem o discernimento espiritual. É uma guerra travada, é uma opressão, às vezes é o medo tentando se instalar nas nossas vidas. Mas uma oração, ela tem Aleluia. muitos seus efeitos. Glória a Deus. Então, ora a Deus por nós, porque no tempo de hoje, encontrar jovens com a disposição de fazer a vontade de Deus não é fácil. Hoje tem mais gente querendo aparecer do que deixar Deus aparecer. Porque quando a gente se predispõe a ouvir a voz de Deus, sair da nossa casa, a gente sabe qual é a guerra que passa. Quando chega em um movimento desse aqui, você percebe que tem a glória de Deus. Você vê que tem um mover de Deus no nosso meio. A gente não sabe qual foi o milagre que rolou aqui dentro. Qual foi a cura que foi dispensada. Qual foi o livramento que rolou aqui hoje. Algumas coisas a gente consegue perceber, mas outras a gente não sabe. Só quem entrou aqui hoje sabe como foi que entrou. Mas nesse movimento, a dispensação de querer servir a Deus com alegria, de um dia contemplar a face do Senhor, de orar pelo ministério do bairro da Paz, você acha que é fácil? Não é fácil. Assim como eles enfrentam a guerra, a gente enfrenta também. Porque o adversário ele já sabe onde é que tem uma caverna, onde a gente está entrando. Domine o YouTube como um profissional. Concurso grátis YouTube Dark. Olá, criadores de conteúdo e entusiastas do YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma novidade emocionante para vocês. Estamos preparando a revelação de um curso que vai revolucionar sua jornada no YouTube. Ponto 1. Descubra o YouTube Dark.
Você já se perguntou como os maiores criadores de conteúdo do YouTube conseguem alcançar o sucesso? A resposta é não. YouTube Dark, esse é um curso gratuito que vai iluminar o caminho para você dominar o YouTube como um verdadeiro profissional. Ponto 2. O que torna o YouTube Dark especial? O que diferencia o YouTube Dark de outros cursos é nossa abordagem única. Não se trata apenas de noções básicas. Nós cavamos fundo nas estratégias avançadas que faz a diferença. Ponto 3. Conteúdo exclusivo e valioso. Quando você se inscreve no YouTube Dark, você acessa um conteúdo exclusivo que normalmente é reservado para cursos pagos. Estamos falando de estratégias de criação de conteúdo. Descubra como criar vídeos envolventes e irresistíveis desde o início. SEO no YouTube. Aprenda como usar palavras-chave e otimização para conquistar as primeiras posições nas pesquisas. A análise de concorrência. Saiba como se destacar em meio à concorrência acirrada. Promoção inteligente. Domine a arte de promover seus vídeos de forma eficaz. Ponto 4. Quem deve participar? Este curso é perfeito para todos os níveis. Se você é um iniciante, aprenderá o que é necessário para começar com o pé direito. Se você já é um criador experiente, descobrirá estratégias avançadas para distribuição em seu canal. Ponto 5. Como se inscrever? Escrever no YouTube Dark é fácil, basta acessar o link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ponto 6. Depoimentos reais. Não acredite apenas em nós. Ouça o que nossos alunos têm a dizer na página do link na descrição. Não perca a chance de levar o seu canal no YouTube para o próximo nível. Inscreva-se agora no YouTube Dark e comece a trilhar o caminho do sucesso.